precisamos entender esta realidade contida no dogma da maternidade divina de Maria. O primeiro ponto é: para que uma mulher possa ser verdadeiramente mãe, é necessário que esta mulher consiga transferir para a sua descendência, pelo caminho da geração biológica, uma natureza semelhante à sua. Este ponto é essencial para continuarmos a compreender esta certeza da fé. Repetindo, para que uma mulher possa ser verdadeiramente mãe, é necessário que esta mulher consiga transferir para sua descendência, pelo caminho da geração biológica, uma natureza semelhante à sua. Com esta afirmação totalmente lógica e racional, não existe nenhuma dificuldade ao afirmar que Maria é verdadeiramente mãe de Jesus Cristo. Maria gerou o corpo de Jesus e transferiu para ele uma natureza semelhante à sua, a natureza humana. No entanto, a princípio surge um obstáculo ao afirmar que Maria seja mãe de Deus. Maria gerou a Deus. Acontece que precisamos entender que mãe de Cristo e mãe de Deus significam a mesma realidade. É necessário compreender que Maria não é mãe de Deus no sentido de gerar a divindade, de transferir para Jesus a natureza divina, e sim no sentido de que gerou segundo a humanidade a pessoa divina do Verbo encarnado. Em Jesus não existem duas pessoas, uma divina e uma humana. Não, em Jesus temos uma pessoa divina com duas naturezas, a humana e a divina. Não se gera uma natureza, mas uma pessoa. No caso da segunda pessoa da Santíssima Trindade, no caso específico e único de Jesus Cristo, a pessoa divina de Jesus Cristo se uniu à natureza humana, transferida pela Virgem Santíssima, desde o primeiro instante da concepção, desde o primeiro momento de sua existência, na pessoa divina do Verbo encarnado. Este e não outro é o verdadeiro conceito da maternidade divina, tal como foi definida pelo Concílio de Éfeso em 1431. De uma forma simples, Maria concebeu realmente e deu à luz, segundo a carne, a pessoa divina de Cristo, única pessoa que há nele, e por conseguinte é e deve ser chamada com toda a propriedade de Mãe de Deus. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. Dividir Jesus, dizendo que Maria é mãe de Jesus, homem, é quebrar a nova e eterna aliança. Esta nova e eterna aliança está intimamente ligada à união hipostática na pessoa divina de Cristo. Esta união significa exatamente que em uma mesma pessoa, no caso pessoa divina, temos a natureza divina e a natureza humana. Não é determinante que Maria, como mãe de Deus, conceba a natureza divina. Todas as mães que existem não concebem, por exemplo, as almas de seus filhos. Essas almas são metafísicas, estão acima da matéria e são criadas por Deus. A natureza divina de Jesus sempre existiu na pessoa do Verbo encarnado. Esta natureza, este Verbo, vale dizer, é anterior à existência de Maria.
sem nenhuma dificuldade, podemos compreender que Maria concebeu uma pessoa, biologicamente falando, como todas as mães, e como essa pessoa, Jesus Cristo, não era humana, mas divina, pois sempre existiu, segue-se logicamente que Maria concebeu segundo a carne, biologicamente, a pessoa divina de Cristo, e é, portanto, real e verdadeiramente mãe de Deus. O dogma da maternidade divina compreende que Maria é verdadeira mãe, isto é, Maria contribuiu na formação da natureza humana de Cristo, com tudo o que aportam as outras mães na formação do fruto de suas entranhas, e que Maria é verdadeira mãe de Deus, pois concebeu e deu à luz a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ainda que não em relação à sua natureza divina. Assim como nenhuma alma humana pode ser gerada por uma mãe, continuando sendo mãe de um filho dotado de alma humana, justamente por ter gerado biologicamente seu filho e transferido sua natureza humana para este mesmo filho, assim também Maria é mãe de Deus, ainda que não tenha gerado a pessoa divina do Verbo encarnado ou transferido natureza divina, mas sim concebeu biologicamente o corpo de Jesus, transferiu sua natureza humana para este e deu à luz, sim, ao Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existiu desde sempre, desde toda a eternidade. A partir do sim de Maria, em seu ventre foi concebido o corpo de Jesus, o corpo de seu filho. De uma forma simples e grosseira, toda a parte espiritual cabe ao próprio Deus. Com a união hipostática, a partir daí, temos Jesus Cristo 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado, para todo sempre. Jamais Jesus deixará de ser homem, pois a partir deste sim de sua mãe, Jesus Cristo jamais poderá ser dividido. Aliás, este pensamento herético de dizer que o Verbo não se encarnou é um pensamento atribuído ao anticristo. É bíblico. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. E por que dizer que Maria é mãe de Deus é tão importante para o Evangelho de Jesus Cristo, para qualquer cristão que queira anunciar a boa nova? Está em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a descendência dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar dela. A tradição cristã encontrou neste trecho do livro de Gênesis, denominado de proto-evangelho, o primeiro traço que serve para designar o Messias e a sua vitória sobre o espírito do mal. Importante, Jesus representa eminentemente a descendência da mulher na luta contra a linhagem da serpente. Se Jesus Cristo é assim chamado, não é em virtude do laço remoto que o une a Eva, pois esta não pode transmitir a seus descendentes senão a natureza decaída, ferida, privada da vida divina, mas em razão do laço que o une a Maria, no seio da qual ele tomou uma humanidade
imaculada. Sobre a Imaculada Conceição de Maria, temos vários vídeos explicando esta realidade. Links na descrição. A Bíblia nos diz expressamente que Maria é a mãe de Jesus. Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo, está em Mateus 1, verso 16. Estavam junto à cruz Jesus, sua mãe, está em João 19, verso 25. Com Maria, a mãe de Jesus, está em Atos 1, verso 14. Jesus nos é apresentado como concebido pela Virgem, Lucas 1, 31, e nascido da Virgem, Lucas 2, do 7 ao 12. Porém, como já explicamos, Jesus é verdadeiro Deus, como resulta, inclusive, de seu próprio explícito testemunho, confirmado por milagres, pela fé apostólica da Igreja, pelo testemunho de São João e etc. Meus irmãos, para poder negar a divindade de Jesus, vale dizer, não há outro caminho senão rasgar todas as páginas do Novo Testamento. Agora, se Maria é a verdadeira mãe de Jesus e Jesus o verdadeiro Deus, se segue necessariamente que Maria é a verdadeira mãe de Deus. Simples assim. São Paulo ensina explicitamente que, chegada a plenitude dos tempos, Deus mandou seu Filho, feito de uma mulher. Está em Gálatas 4, verso 4. Esta verdade fundamental está intimamente ligada à centralidade da Boa Nova. Jesus é Deus e assumiu a humanidade e foi gerado no ventre da Virgem Maria. Como pessoa divina, sempre existiu. Por isso proclamamos no credo niceno-constantinopolitano: gerado, não criado. De forma cristalina, para podermos diferenciar os dois tipos de geração, apresenta-se que aquele que foi gerado desde toda a eternidade pelo Pai é o mesmo que foi depois gerado no tempo pela Mãe. Mas aquele que foi gerado desde toda a eternidade pelo Pai é Deus, o Verbo. Portanto, também o que foi gerado no tempo pela Mãe é Deus, o Verbo. As passagens bíblicas são eloquentes e precisas quanto a toda esta realidade. No caso, assim como no artigo do professor Felipe Aquino, por teocidência, por providência divina, destaco a passagem que eu mais dou importância quando medito sobre este assunto. É a passagem de Lucas 1, versículo 43. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, chama Maria de mãe do seu Senhor. No texto original é utilizado o termo Kyrios, que de forma simples tem conotação divina. Esse Senhor não é um simples pronome de tratamento, mas uma forma de nomear o Senhor de nossas vidas, o Senhor de nossas existências. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, chama Maria de mãe do Senhor divino, que confirma, logicamente, o título de mãe de Deus, sem nenhuma dificuldade. Isabel, portanto, inspirada pelo Espírito Santo, proclamou explicitamente que Maria é a verdadeira mãe de Deus. Esta afirmação real e fundamentada biblicamente tem completa relação com a encarnação do Verbo de Deus, e dizer o contrário é, como vimos, uma mentira suscitada pelo maligno. Enfim, o que vocês acharam desta reflexão acerca deste belíssimo dogma de fé? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós
que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.